A Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 1 e verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vou ler de novo o verso 2: Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar novamente. Graças te damos, Senhor, pela leitura da Tua palavra poderosa e maravilhosa. Tua palavra é santa e bendita, e o Senhor, ó Deus, alimenta a nossa alma através da Tua palavra. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que nesta reunião a Tua palavra seja, ó Deus, mais uma vez o centro e o alimento da nossa vida, e que possamos entender a palavra do Senhor, e que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, mudados, com posicionamentos a serem tomados em relação à Tua palavra. Fala conosco nesta pregação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa noite eu quero falar sobre os efeitos da cruz. Os efeitos da cruz. Irmãos, a cruz de Cristo foi, sem dúvida alguma, o elemento mais marcante na história da vida humana, desde a queda até o seu acontecimento e até hoje. A cruz foi o elemento que marcou, a cruz foi o divisor de águas na história da humanidade caída, perdida. A cruz foi o ponto fundamental que decidiu a história da humanidade. A cruz de Cristo foi, sem dúvida alguma, o elemento mais importante na história do homem desde sua queda. Quando Deus fez o ser humano, entendemos que Ele fez o homem com um projeto, com um propósito, com uma proposta. E a proposta de Deus ao fazer o homem, acredito que seja construir uma família. Deus, na sua infinita sabedoria, grandeza e poder, decidiu soberanamente compartilhar com a humanidade. Decidiu primeiro criar a humanidade e assim compartilhar com a humanidade do seu ser, da sua pessoa, do seu relacionamento. Então, no projeto eterno de Deus,
estava a humanidade a ser construída e uma família a ser constituída, família esta na qual Cristo é Senhor, cabeça, ser principal, e este Cristo compartilha de seu relacionamento e vida com a humanidade que é a sua família. Este me parece ser o projeto principal de Deus ao construir o ser humano. Fazer uma família para compartilhar de si com esta família. Acontece que o ser humano caiu, houve a queda, pecou, e porque o ser humano pecou, foi necessário a cruz. A cruz veio para restaurar, a cruz veio para restabelecer, para recolocar a humanidade no plano de Deus. Então a cruz é o ponto que conduz à restauração, à reconstrução, à reabilitação do homem para se relacionar e cumprir o propósito eterno de Deus de estabelecer uma família e manter comunhão eterna com esta família. Então, a partir da queda, a cruz se transforma no ponto principal. A partir da queda, a cruz se transforma no divisor de águas, no elemento sine qua non, sem o qual não existiria a reconstrução do relacionamento. A cruz veio para reconstruir o relacionamento. Eu não penso que Deus, lá na eternidade, pensou: eu preciso morrer na cruz, então vou criar a humanidade, ela vai cair e aí eu vou... Não creio que esse é o plano de Deus. Eu creio que Deus sabia de toda a história porque Ele é onisciente. Mas creio que o plano de Deus é o plano do relacionamento, da constituição familiar. E a cruz entra como parte deste plano na história da humanidade por causa da queda. Se nós não caíssemos, Cristo não precisaria morrer na cruz. A cruz não precisaria existir se nós não tivéssemos caído. Então a cruz é a restauração. A cruz é a reconstrução da humanidade e o reposicionamento da humanidade no plano eterno de Deus. Bom, no Brasil, como nós temos essa origem cristã, entre aspas, a maioria das pessoas comungam da fé cristã, então a cruz está espalhada por todas as cidades. A simbologia da cruz está espalhada pelas igrejas. A simbologia da cruz está espalhada pelos filmes na Páscoa. E em muitos lugares, até do ponto de vista histórico, nós vemos a cruz no Brasil. A cruz foi praticamente, na fundação da nossa nação, um dos primeiros elementos no contato do homem português com o índio. Foi a cruz. A gente está acostumado com a cruz. Mas fica uma pergunta no meu coração: será que nós entendemos completamente, ou será que nós temos uma compreensão abrangente, talvez não exaustiva, mas abrangente, sobre o significado da cruz? O que significou realmente a cruz? Talvez todas as pessoas diriam: olha, de forma geral, a cruz nos levou de volta ao plano de Deus, como eu acabei de colocar. Amém, é isso. Mas não é só isso. A cruz tem um significado amplo.
A cruz tem um efeito muito amplo. E esta noite eu gostaria de explorar um pouquinho mais sobre o significado da cruz e os efeitos da cruz na vida da igreja. Então, quais são os efeitos da cruz? O que a cruz produziu? Em primeiro lugar, eu acredito que a cruz produz a incompreensão para com aqueles que a compreendem. Ou seja, a cruz produz nas outras pessoas de fora incompreensão em relação às pessoas que estão dentro. Este é um dos efeitos da cruz. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É interessante observarmos que na consciência bíblica, judaica do Oriente Médio, daquela época, o mundo não se dividia entre brasileiros, chineses, japoneses, não, o mundo se dividia entre judeus e gentios. Judeus, povo de Deus escolhido que vem de Abraão. Gentios, todas as outras nações que não são os judeus. Então o mundo conhecido da época se dividia em judeus e não judeus. E Paulo vai dizer que Cristo crucificado, ou seja, a relação de Cristo com a cruz, é escândalo para judeus, eles vêm e se escandalizam. E ao mesmo tempo é loucura para os gentios, eles acham uma loucura. Então não sobrou ninguém. Se o mundo é dividido entre judeus e gentios, a cruz causa incompreensão tanto para judeus quanto para gentios. Mas é claro que Paulo não está falando da igreja aqui. Ele está falando judeus, aqueles que não reconheceram a Cristo como Senhor e por isso não conseguiram enxergar o reino e não viram a cruz. Paulo está falando dos gentios que não reconheceram Cristo como Senhor e por isso também não enxergaram o reino e não viram a cruz como deveria ver. Então, para os judeus que não aceitaram a Cristo, a cruz é um escândalo. Porque a lei dizia que todo aquele que fosse pendurado numa cruz seria considerado maldito. Agora, como os judeus que falavam do Yahvé, do Yahweh, do Jeová, do Deus poderoso, santo, maravilhoso, como os judeus que falavam desse Deus entenderiam que esse Deus iria morrer numa cruz, a pior morte que existia do ponto de vista religioso, cultural e filosófico da época, porque seria considerado maldito. Então, para eles a cruz era um escândalo, e para os gentios a cruz era uma loucura, porque os gentios estavam preocupados com o bem-estar humano, com as riquezas dessa terra, e alguém ir para a cruz e morrer era uma loucura. Aliás, a cruz para os romanos era um objeto de tortura, onde eles colocavam os condenados. Por isso, a cruz era incompreendida tanto por judeus quanto por gentios. Isso significa, irmãos, que quando nós vamos para a cruz, nós cristãos, nós não podemos esperar ser compreendidos. Não seremos compreendidos, porque a cruz causa incompreensão. Aqueles que esperam ser compreendidos por todas as pessoas que não conhecem a Jesus, jamais poderão ir para a cruz. Porque quando você vai para a cruz,
você está abrindo mão de ser compreendido pelos seus familiares, compreendido pelos seus amigos, compreendido pelas pessoas que te conhecem. Você está abrindo mão de ser compreendido. A cruz representa incompreensão por aqueles que estão fora. Estão conseguindo ouvir aí, mesmo com esse som da chuva abençoada que vem para nos abençoar? Amém. Se, em primeiro lugar, a cruz representa incompreensão, em segundo lugar, a cruz representa perseguição. A cruz representa perseguição. Nós vemos isso, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 12, onde Paulo vai dizer: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então havia os judeus que queriam ser bem vistos e não queriam ser perseguidos, porque a cruz representava com toda certeza perseguição. Quem aceitava a cruz aceitava ser perseguido. Quem se unia à cruz se unia à perseguição. E Paulo está dizendo que alguns mudavam a fé para não ser perseguidos por causa da cruz. Cruz é igual perseguição. Irmãos, se a cruz é sinônimo na nossa vida de incompreensão, a mesma cruz é sinônimo na nossa vida de perseguição. Não é estranho quando você é perseguido. Aliás, eu acho muito estranho quando a igreja deixa de ser perseguida. Nós temos vários tipos de perseguição. Nós temos a igreja perseguida nos países comunistas, nos países islâmicos, onde a fé cristã é proibida ou é perseguida de alguma forma, e aí os pastores são presos, os irmãos são presos, são executados por causa da sua fé. Este é um tipo de perseguição. Mas existe outro tipo de perseguição. É a perseguição moral. É a perseguição ética. É a perseguição cultural. É a perseguição midiática. É a perseguição do povo em relação à igreja. A igreja é perseguida. Ou seja, nós não desejamos e nós não devemos esperar ser elogiados pela sociedade, porque de alguma forma a sociedade persegue a igreja. Quando a igreja está sendo aplaudida por homens ímpios, isto é um péssimo sinal para a igreja. Quando a igreja está sendo elogiada pelas mídias corruptas, corrompidas, isto pode ser um sinal de que a igreja não está pregando a verdade do evangelho. Porque quando você prega a verdade, você é perseguido. Qualquer pessoa na sociedade, de qualquer religião, pode fazer qualquer coisa errada, mas um dia que um cristão, que um evangélico fizer alguma coisa errada, os noticiários serão: pastor faz isto errado, crente fez aquilo errado, porque a igreja é perseguida. Nós não estamos aqui para agradar a sociedade,
Nós não estamos aqui para receber likes da sociedade. Não nos interessam os likes dessa sociedade corrompida. Nós não estamos aqui para andar de mãos dadas com a política da nossa sociedade. Nós não estamos aqui para receber benefícios dos políticos. Aliás, a igreja não deve se meter com os políticos. Os pastores não devem ir nas prefeituras procurar benefício dos prefeitos. Os pastores não devem ir atrás dos vereadores para receber privilégios, para ganhar terreno, para ganhar as coisas, porque depois nós ficamos de mãos atadas com estes homens corruptos. A igreja precisa manter a sua posição. A cruz é perseguida. Eu não estou aqui criticando quem já fez ou quem faz. Eu estou dando o meu conselho. A igreja, ela é perseguida pela política corrupta, ela é perseguida pela filosofia destruída, ela é perseguida pela sociologia maculada, ela é perseguida pela mídia apodrecida. A igreja é sempre perseguida. Ela pode não ser perseguida em países como o Brasil, com prisões, com mortes. Ainda não somos perseguidos dessa forma. Quem sabe um dia seremos. Ainda não somos perseguidos assim, mas somos perseguidos filosoficamente, somos perseguidos eticamente, somos perseguidos midiaticamente. A igreja é perseguida, porque a cruz produz perseguição. Jesus disse: o mundo vos odeia, porque odiou a mim. Se o mundo odiou a Jesus, não pode nos amar. E nós não podemos amar o mundo. Nós podemos amar as pessoas, mas não o sistema, o pecado do mundo. Porque João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é importante observarmos que, primeiro efeito da cruz, incompreensão. Segundo efeito da cruz sobre a igreja, perseguição. Mas é só isso que a cruz produz? Não. Terceiro efeito da cruz na nossa vida: a cruz produz em nós morte para os nossos pecados e cura das nossas doenças. É isso que a cruz produz. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24, diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus levou sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então a cruz produz em nós que nós morramos para o pecado. A cruz produz em nós a morte para o pecado. Qual é o efeito da cruz sobre a nossa vida? A cruz precisa fazer com que a gente morra para o pecado. Presta atenção. Não é que a gente odeie o pecado simplesmente, não é que a gente não goste do pecado, não é que a gente fale mal do pecado simplesmente, não é que a gente evite o pecado simplesmente, é mais forte que isso. Ele diz aqui: para que morrêssemos para os pecados. Ora, quem está morto para alguma coisa, não tem mais interação qualquer com aquela coisa. É só a gente observar. As pessoas estão queridas ao nosso lado, mas a partir do momento que aquelas pessoas morrem, não há como a gente ter mais interação com aquela pessoa. Você pode ficar perto do corpo dele ali, mas tem prazo, umas 24 horas no máximo, você tem que enterrar aquele corpo, porque não há mais relação entre aquele que morreu e aquele que está vivo.
Assim é o pecado. Quando nós entendemos a cruz, quando a cruz faz parte da nossa vida, nós morremos para o pecado. O pecado fica numa dimensão e nós ficamos em outra dimensão. O pecado fica numa ação e nós estamos numa ação completamente diferente. O pecado não tem mais efeito sobre a nossa vida. A cruz ela não vem para nos dar uma percepção filosófica contrária ao pecado. A cruz não vem para nos dar um pensamento assim contrário ao pecado, não é isso. A cruz não vem para fazer a gente falar mal do pecado, não é só isso. A cruz vem para nos matar em relação ao pecado. A cruz vem para matar o pecado em relação a nós. Ou seja, a cruz vem fazer uma divisão irreconciliável, uma divisão intocável, uma divisão que não pode se restaurar nunca mais entre nós e o pecado. Nós morremos para o pecado e o pecado morre para nós. Vocês estão entendendo o que é a cruz? Quando você entende a cruz e quando você passa pela cruz, você percebe que você morreu para o pecado e o pecado morreu para você. E quando você morre para o pecado, você começa a viver para a justiça. O que é justiça? Justiça é o estilo de vida do reino de Deus. Justiça é o estilo de vida onde os justos estão vivendo. Então você morre para o pecado, mas você fica vivo para a justiça. E ainda, Pedro diz aqui, que quando Cristo é ferido na cruz, pelas suas feridas, nós somos curados. Então o efeito da cruz, ele tanto nos mata para o pecado, e mata o pecado para nós, como a cruz traz cura à nossa vida. Somos curados pelas suas feridas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita gente doente dentro da igreja porque nunca experimentou a cruz. Eu não estou falando doente com gripe, com Covid, não é desse tipo de doença que eu estou falando. Embora Cristo também cure as nossas enfermidades físicas, sim, Ele cura e até ressuscita mortos e faz milagres, eu creio piamente nisso, mas não é desse tipo de doença que eu estou falando. Tem muita gente doente espiritualmente no meio da igreja, porque nunca experimentou a cruz. Tem muita gente doente emocionalmente dentro da igreja, porque nunca experimentou a cruz. Porque a cruz traz cura emocional para a nossa vida, a cruz traz cura espiritual. Tem gente que não consegue perdoar e por isso arrasta o pecado e a doença e a enfermidade na alma a vida inteira, porque não experimentou realmente a cruz. Porque quando você experimenta a cruz, junto com a cruz vem o bálsamo da cura sobre a nossa vida, e nós somos curados pelas suas feridas. Jesus foi ferido para trazer a cura ao nosso coração, à nossa alma e à nossa vida. Jesus foi machucado para trazer cura à nossa consciência. A cruz traz cura, aleluia. Dá vontade de pregar a semana inteira nesse texto. A cruz traz cura para a nossa alma, traz cura para a nossa. Nós somos sarados, nós não somos doentes, nós não somos moribundos, nós não estamos à beira da morte espiritual, nós somos plenamente sãos, somos sarados pela cruz de Cristo, porque quando Ele subiu na cruz, veio a cura para a nossa alma, aleluia, glória a Deus. Essa mensagem é para pular, aleluia. A cruz trouxe cura para nós. Morremos para os pecados, mas nos tornamos totalmente sãos para a vida. A cruz trouxe a cura. Não só isso, a cruz também trouxe o cancelamento da dívida. Cancelamento da dívida.
É interessante olharmos, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Cancelou o escrito de dívida pregando na cruz. Significa o quê? Que nós tínhamos uma nota promissória, nós tínhamos uma dívida, e a nossa dívida era contra Deus. Nós devíamos, porque fizemos as coisas erradas e tínhamos lá uma condenação. Você está condenado porque este papel aqui mostra a tua dívida e você não tem como pagar esta dívida. Mas a cruz pegou a nossa dívida e cancelou, e bateu carimbo, cancelado, e rasgou, e esmiuçou, e acabou com a nossa dívida. Então a cruz é o cancelamento da dívida que eu e você teríamos. Nós tínhamos uma dívida, mas a cruz cancelou essa dívida. Então agora nós não somos mais devedores. Nós não somos mais devedores. A morte não tem mais poder sobre nós a partir da cruz, porque a morte busca aos devedores. Mas se você foi para a cruz, a sua dívida foi cancelada e você não deve mais. Você não deve mais, porque já foi aplicada a pena capital em Jesus, que pagou a sua dívida e rasgou a sua dívida. Você não deve mais. Então a cruz cancelou a nossa dívida. Quais são os efeitos da cruz? A cruz produz incompreensão, a cruz produz perseguição, a cruz produz morte para os pecados, mas ao mesmo tempo produz cura. A cruz produz cancelamento da dívida, mas mais do que isso, a cruz também produz vitória sobre o maligno. A cruz produz vitória sobre o maligno. Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15, e eu vou ler só um dos versos, que vai dizer assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Está falando de Jesus? Que Jesus pegou os poderes e autoridades, e aqui não está falando de poderes e autoridades da terra, está falando poderes e autoridades das ordens espirituais, pegou esses poderes e autoridades na cruz, despojou. O que é despojar? Despojar é tirar todos os recursos, é acabar com eles. Acabou com eles e fez de Satanás, dos demônios, fez de todo o inferno um espetáculo público. Aqui a imagem me parece ser de alguém que vai lutar contra outro exército, vence o outro exército, tira todos os benefícios que tem o outro exército, tira todos os armamentos que tem o outro exército e traz esse outro exército humilhado, amarrado, derrotado, traz eles e expõe esse exército publicamente. Está aqui os nossos inimigos, todos amarrados, destruídos, humilhados, nós vencemos. Esta parece ser a imagem que Jesus fez na cruz. Quando ele morreu, ele expôs, mas não expôs assim para um ou dois anjos, ele expôs publicamente os principados e potestades. E como é que ele expôs publicamente se eu não vi nada? Ora, se eu não vi nada, é porque eu não olhei para a cruz.
Se eu não vi nada, eu não olhei para a cruz, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo a vitória sobre o diabo na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a vitória sobre os demônios na cruz, porque na cruz Jesus estava pisando a cabeça de Satanás, quando ele estava destruindo a morte e o inferno na cruz e nos dando a partir da sua morte o direito de ir ao céu e viver eternamente. Então o diabo e os demônios que me possuíam, que tinham autoridade sobre mim e sobre vocês, quando Cristo subiu na cruz, ele rasgou na cruz o escrito de dívida, ele destruiu o direito que o diabo tinha de nos levar para o inferno naquela cruz. Então nós dizemos que na cruz Jesus pisou a cabeça da serpente. É por isso que o texto lá atrás vai dizer que sobre a semente da mulher a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas esta semente pisaria a cabeça da serpente, e isso aconteceu na cruz. A serpente o cravou na cruz, mas ao ser cravado na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, e por isso hoje nós temos vitória sobre o imundo espiritual. Não há demônio que possa com você, não há diabo que possa com a tua vida. Não é para se medir uma força, obviamente, física, porque o diabo é espírito e você é carne. Você sofre prejuízo na carne e pode morrer, o diabo não. Não é dessa forma que se mede a força com o diabo, mas no mundo espiritual não há inferno, não há capeta, não há demônio que consiga arrancar você dos braços de Cristo. Não há inferno que consiga condenar você. Pode se reunir todos os demônios, todos o diabo do mundo inteiro, pode se reunir Satanás, pode se reunir Lúcifer, quem for, para tentar condenar você, porque não vai conseguir, porque você tem a absolvição de Cristo Jesus, e o texto bíblico diz que em breve, muito em breve, o Senhor esmagará a cabeça do diabo debaixo dos pés da igreja. Aleluia! Que maravilha! Então não precisa ficar com medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo. Cruz credo, Satanás, não tem que ter medo do diabo. O diabo não pode contra a igreja. Porque o que nos separará do amor de Cristo? O inferno? As tribulações? Não há nada. Então a cruz nos deu a vitória. Tem crente que fica sofrendo opressão do diabo na vida. Isso aí é falta de olhar para a cruz, de entender a cruz. Você não tem que sofrer, você pode sofrer tentações do inferno, é verdade. Tentação ele pode fazer, mas o que é a tentação senão te oferecer alguma coisa? A tentação, ela só tem o poder de te oferecer, ela não tem o poder de te derrubar. Ela tem o poder de te oferecer, mas você tem o poder de rejeitar, porque a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, o inimigo tem o poder de te oferecer, agora você não pode brincar com ele. Porque se você for atrás da tentação, não é ele que está te oferecendo, é você que está indo atrás dele, você vai cair. Mas se você ficar firme na presença do Senhor, pode vir qualquer tentação do mundo que não te derruba. Ele não tem o poder de te derrubar, a menos que você queira. Se você quiser, você cai. Mas se você não quiser, Cristo te deu a graça e o poder para resistir ao diabo. Então o cristão não deve viver oprimido. Irmão, estou numa opressão de Satanás. Pode haver, sim, de alguma forma, alguma coisa, alguma perturbaçãozinha sobre você, alguma enfermidade que ele tente colocar em você, mas você tem o poder em nome de Jesus, porque o inferno foi derrotado na cruz. Você tem o poder em nome de Jesus para expulsar, para mandar embora, para destruir as obras do inferno, porque Cristo já fez isso por você na cruz.
Amém, irmãos? Então a gente não tem que ficar aí encurvado, meu Deus, o diabo está me oprimindo 40 anos. Misericórdia, misericórdia. Pode haver uma luta espiritual, pode haver um problema, pode haver uma dificuldade, mas não há a vitória das trevas sobre a tua vida, não há, não há. Ele pode pôr uma dificuldade, um problema para você, mas haverá uma luta, mas com certeza você vai vencer, porque o diabo já foi derrotado. A cruz garante a derrota das trevas, porque a cruz nos dá a vitória sobre o maligno. Mas mais do que isso, a cruz também nos dá a libertação do poder da morte e também do medo da morte. Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 15 vai nos dizer: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eles também participou dessa condição humana, para que por sua morte na cruz derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 15. Então, o diabo tinha o poder da morte, e com isso ele escravizava a gente com medo da morte. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou aquele que tem o poder da morte. Então a morte já não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o que isso significa? Que nós não vamos morrer fisicamente? Não. Se Jesus voltar hoje, ou enquanto você estiver vivo aqui, você não vai morrer fisicamente, é verdade. Mas se Jesus demorar aí 80, 90 anos para voltar, todos nós vamos morrer, muito provavelmente, fisicamente. Mas a morte física é uma coisa, a morte eterna é outra. Então a morte física, ela só terá poder sobre nós durante um tempo, até que Cristo vai nos ressuscitar para viver eternamente com Ele na glória. Então a morte não tem poder sobre nós, porque a gente não fica morto. A morte tem poder sobre aqueles que morrem eternamente, mas ela não tem poder sobre a igreja. E ainda ele diz que Cristo nos libertou aqueles que durante toda a sua vida estavam escravizados pelo medo da morte. O medo da morte escraviza as pessoas. As pessoas vivem numa loucura para não morrer. As pessoas vivem correndo atrás da eterna juventude por medo da morte. A morte causa pavor na vida das pessoas, mas na igreja é diferente. Quando você faz parte da vida da cruz, quando você enxergou a cruz, quando você entendeu a cruz, você percebe que a morte é só um estágio e que a morte não tem poder sobre você. É por isso que Cristo desceu ao Hades e arrebentou as portas do Hades e disse que a sua igreja, as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja. Às vezes a gente prega isso dizendo assim, que Jesus disse é que a gente vai lá sacar as pessoas do inferno e tal. Bom, pode ser aplicado dessa forma também, não vejo problema nessa aplicação, mas a bem da verdade, eu entendo esse texto quando ele está mostrando que todos aqueles que morriam antes de Cristo estavam aprisionados no Hades, que é o mundo dos mortos. Estavam aprisionados ali, mas que Cristo, quando morreu e desceu ao Hades, ele subiu
e levou cativo o cativeiro, e a partir daquele momento, o Hades já não tinha mais poder algum sobre a igreja, porque a igreja não ficaria no Hades. Então as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Por quê? Porque a igreja não morre. A igreja pode passar pela morte, mas a igreja tem vida eterna. Por isso as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Então, a cruz me diz que eu não preciso ter medo da morte. É importante olharmos que na cultura judaica você tem personificação das coisas. Então o Hades é um lugar, mas ao mesmo tempo é uma personalidade. A morte é um estado de ser, mas ao mesmo tempo é uma personalidade. Então a morte, como uma personalidade, ela persegue, ela escraviza o ser humano e ela bota medo no ser humano. Então a cruz me mostra que eu não preciso ter medo da morte, porque a morte já foi derrotada. É por isso que a Bíblia diz: onde está, ó morte, o seu poder? Onde está? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então a morte foi engolida pela vitória de Cristo. Imagine a morte como um ser, e vem um outro ser com uma boca muito grande e engole aquele ser. É isso aí que aconteceu com a morte. Ela foi tragada, ela foi engolida pela vitória de Cristo Jesus. Então nós não temos que ter medo da morte. Não temos que nos preocupar com a morte. Não temos que passar a vida inteira sem viver, pensando no dia que vai morrer. Porque o ser humano passa o tempo todo, não consegue viver, não consegue curtir a vida com Deus, não consegue expressar a vida da igreja, porque fica morrendo de medo de morrer. Nós não precisamos disso, porque a cruz nos libertou, Cristo nos libertou do medo da morte. Aleluia, glória a Deus. Estou acabando. Mais do que isso, qual é o efeito da cruz? A cruz produz morte do mundo para mim e morte em mim para o mundo. Não só para o pecado, mas também para o mundo. Gálatas 6,14 vai dizer: quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então a cruz crucificou eu para o mundo e o mundo para mim. Isso significa que eu não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço mais ao sistema. Eu estou no mundo como um ambiente, mas eu não pertenço ao mundo como entidade. O mundo também assume uma personificação. É por isso que a Bíblia fala do espírito do mundo. Assim como o corpo, a personificação de uma pessoa tem um espírito, você tem um espírito, o mundo se transforma numa pessoa na Bíblia. E este mundo tem um espírito, o espírito do mundo. E este mundo que tem esse espírito, ele escraviza as pessoas. Mas agora ele está dizendo que eu fui crucificado para este mundo e este mundo foi crucificado para mim na cruz. Então não há mais relação entre eu e o mundo. Ou seja, eu não preciso procurar a aprovação do mundo, porque o mundo já morreu para mim e eu morri para o mundo. Eu não preciso me preocupar com as importunações do mundo, porque o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Eu não preciso mais me atrair pelas coisas do mundo, porque o mundo morreu para mim e eu morri para ele. A cruz faz isso. A cruz te mata para o mundo e mata o mundo para você. Mas para irmos embora, em último lugar, qual é o efeito da cruz? A cruz produz reconciliação. Reconciliação.
Efésios capítulo 2, verso 14 até o verso 16, vai dizer: pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então a cruz aqui, ela produziu a reconciliação e ela destruiu a inimizade. Em que aspecto? Havia uma inimizade entre Deus e eu. Esta é a primeira inimizade que a cruz desfez. Deus era meu inimigo e eu era inimigo de Deus por causa dos meus pecados. Então a cruz me reconciliou com Deus. A cruz me tornou amigo de Deus e tornou Deus meu amigo. Mas mais do que isso, não só neste aspecto vertical, mas também no aspecto horizontal. A cruz uniu pessoas que jamais se uniriam. E aqui ele está falando novamente dos dois povos, judeus e gentios, que eram inimigos. Os judeus eram inimigos dos gentios e os gentios eram inimigos dos judeus. Mas a cruz fez com que caísse a barreira de separação e houvesse uma relação entre os dois povos. A barreira de separação caiu entre eu e Deus, quando ele anulou os mandamentos no seu próprio corpo, porque os mandamentos me separavam de Deus, já que a lei mostrava o meu pecado e ela me separava de Deus e era a barreira entre eu e Deus, e ele anulou os mandamentos no seu corpo. Aqui cai a primeira barreira, e depois ele anulou a barreira entre os povos. Então, na cruz eu tenho uma união entre pessoas que talvez jamais estariam juntos em Cristo. E uma união mais profunda do que uma união familiar. Então você pode ter um bom relacionamento com o seu irmão de sangue. Você tem uma família, pai, mãe, filhos, sangue. Mas quando a cruz entrou em ação, ela uniu a igreja numa única família, e esta união da igreja é muito mais forte do que qualquer união de sangue. Por quê? Porque a união de sangue, ela se desfaz quando você deixa esse mundo. Não pensa que você vai sair desse mundo, chegar lá no céu, falar: vou trazer minha família aqui perto de mim aqui, vou construir uma casa aqui no céu, eu, minha esposa, meus filhos, meus netos, vão ficar todos juntos aqui. Não vai existir esse tipo de relação no céu. O que vai existir no céu é uma união por igual de toda a igreja, e todos vão ter o mesmo sentimento uns pelos outros, e todos vão ter um relacionamento profundíssimo uns com os outros que jamais vai se acabar. Então, houve uma união na cruz que nos uniu, mas não nos uniu simplesmente assim: eu gosto de você. É muito mais do que isso. Não nos uniu simplesmente assim: olha, a gente vai para o mesmo caminho, a gente vai para o mesmo céu. Não é só isso. Nos uniu muito mais do que, tipo assim, a gente frequenta o mesmo lugar no domingo à noite. É muito mais do que isso. Nos uniu muito mais do que, tipo assim, você está precisando de uma ajuda, aí eu te dou uma ajuda, você me dá uma ajuda, a gente vai se ajudando um outro. É muito mais do que isso, porque esse tipo de coisa as instituições humanas fazem. A cruz nos uniu de tal forma que você passou a fazer parte de mim e eu passei a fazer parte de você, e não tem como separar isso. A cruz nos uniu de tal forma que quando você se machuca, eu sofro, e quando eu me alegro, você se alegra. A cruz nos uniu de tal forma que se alguém mexe com você, machucou a mim, e se alguém machuca a mim, machucou você. A cruz nos uniu de tal forma que eu estou em você e você está em mim, de uma forma muito mais profunda do que se pode imaginar. Tanto que quando Paulo, que ainda era Saulo,
perseguia a igreja, Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, Paulo, por que Saulo, você me persegue? Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse: você me persegue, porque há uma união tão profunda entre Cristo e a igreja, que não há vida na igreja sem Cristo, e Cristo está enraizado na igreja, e a igreja está enraizada em Cristo. Por isso a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Não há separação entre um e outro mais. E assim somos nós. Não há separação entre a sua mão e o seu pé. Todos fazem parte do seu corpo. E você dá a vida, tanto pela sua mão quanto pelo seu pé. E se alguém disser: vou cortar a sua mão, tudo bem, você tem a outra, você fica com uma, e você fica com 2 pés e está tudo bom. Você vai dizer não. E você vai lutar o quanto você puder na tua vida, para não perder nem um pedacinho do teu dedo, porque todo ele faz parte do teu corpo. E você dá tudo que você tiver para não perder uma mão. Você dá tudo que você tiver para não perder um olho, porque ele faz parte do teu corpo. Está ligado a você, está enraizado. E se você perde uma mão ou você perde um dedo, faz falta. O seu corpo todo vai ter que trabalhar de forma diferente e reabsorver aquela falta, porque tudo faz falta no corpo. E assim é a igreja. Nós somos unidos em um só corpo. Então não tem mais você e eu separados. A cruz quebrou a barreira de inimizade de ambos os povos, fez um só. Agora não tem mais português, brasileiro, argentino, americano. A gente até faz essas coisinhas aí em Copa do Mundo, essas coisas, mas na realidade, se formos olhar a partir da palavra de Deus, é tudo um povo só em Cristo. Então um irmão na fé argentino é um comigo. Mas eu sou brasileiro, vou segurar os irmãos brasileiros aqui, e a gente vai ter um privilégio a mais do que os irmãos argentinos, porque eles ganharam a Copa agora, tem esse negócio aí, a gente tem uma certa rixa. Não tem isso aí não. Os irmãos argentinos são tão importantes quanto os irmãos brasileiros e fazem parte do mesmo corpo, assim como os japoneses, os chineses e etc. Porque nos uniu em um só corpo. É isso que a cruz fez. Bom, isso aqui é só uma palhinha do que a cruz fez. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar de pé. Por isso, por causa da cruz, enquanto os irmãos sobem aqui, por causa da cruz eu sou incompreendido, por causa da cruz eu sou perseguido, mas por causa da cruz eu também morri para os pecados, e os pecados morreram para mim. Por causa da cruz eu fui curado. Por causa da cruz a minha dívida foi cancelada. Por causa da cruz o diabo foi derrotado. Por causa da cruz eu fui liberto do poder e do medo da morte. Por causa da cruz eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. E por causa da cruz eu fui reconciliado com Deus e com o próximo. Oremos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, tua bondade é sem fim, teu amor é eterno. Eu espero que esta mensagem sobre a influência da cruz não se aparte da nossa mente, que possamos entender corretamente a cruz e que possamos viver uma vida liberta em Cristo Jesus a partir da cruz. Quando o Senhor subiu na cruz, o Senhor nos deu a vida. Quando o Senhor nos subiu na cruz, nós começamos a ser perseguidos, começamos a ser incompreendidos, mas também nós morremos para o pecado e o pecado morreu para nós. Quando o Senhor subiu na cruz, nós recebemos a cura. Quando o Senhor subiu na cruz, nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Quando o Senhor subiu na cruz,
nós fomos libertos do poder da morte e do medo da morte. Quando o Senhor subiu na cruz, nós fomos perdoados dos nossos pecados e foi rasgada o escrito de dívida que havia contra nós. Quando o Senhor subiu na cruz, nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. Nós te amamos, Senhor. Ajuda-nos a experimentar, a viver, a sedimentar, a experienciar a cruz todos os dias da nossa vida. Fortalece a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música para nos despedirmos.